Olá, turma! Hoje nós vamos dar uma pequena introdução sobre o nosso assunto, sobre a nossa disciplina, que é a enfermagem e o centro cirúrgico, centro cirúrgico e CME. Vamos começar introduzindo pelo centro cirúrgico e ao final da disciplina, mais ou menos ao final das nossas aulas remotas, nós vamos falar sobre a CME, que é a Central de Material de Esterilização. Então, pessoal, o que é que a enfermagem faz parte? Onde é que ela faz parte desse centro cirúrgico? Então, a enfermagem está inserida dentro da equipe do centro cirúrgico, que é composta por cirurgião, auxiliar médico, que é o cirurgião assistente, o anestesiologista, que é o médico formado em medicina com especialização em anestesiologia, o enfermeiro, o instrumentador, que é ocupado pelo técnico de enfermagem, e o circulante, que geralmente também é ocupado pelo técnico de enfermagem. Então, o centro cirúrgico, ele também pode receber essa sigla, CC, é a unidade que acomoda um conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, mas também destinado à recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata, isso quem define é o Ministério da Saúde. É considerado um ambiente crítico devido ao risco aumentado de transmissão e de infecção pelos procedimentos que ali são realizados. Possui áreas não restritas, semi-restritas e restritas. A paramentação no centro cirúrgico ela é composta pelo jaleco cirúrgico, que pode ser o pijama cirúrgico, máscaras, gorros, propés e o capote cirúrgico, que é esse dessa foto aqui, está sendo vestido com auxílio de outra pessoa. O material do centro cirúrgico, então todos esses suprimentos cirúrgicos, instrumentos, agulhas, suturas curativas, luvas, os campos e as soluções que elas possam entrar em contato com a ferida operatória, com a ferida cirúrgica, eles devem ser esterilizados antes de sua utilização, por isso o cuidado que se deve ter ao adentrar o centro cirúrgico. O ambiente, ele tem as características próprias, a temperatura, a umidade, a troca de ar, como deve ser feito, e os filtros. Tudo isso de acordo com o que manda as normas da Anvisa. As salas de operações, elas são definidas por duas RDCs, a RDC 50 de 2002, que ela dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos e estabelecimentos assistenciais de saúde, mas aí também ainda em 2002 a RDC 307 ela altera a resolução da RDC 50 e uma dessas determinações que são incomuns às duas RDCs é que deve haver uma sala de operação para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. O tamanho, essa sala de operações, qual tamanho ela deve ter? Como é que é a estrutura física desse local, desse centro cirúrgico? Então, ela deve ser, quando ela é considerada pequena, uma sala de operações pequena, ela deve estar medindo 20 metros quadrados, a média 25 e a grande 36 metros quadrados. O piso ele deve ser totalmente liso, não pode conter porosidade e resistente, ele deve ser altamente resistente a agentes químicos. Não pode haver fendas ou fissuras, dente impermeável, durável e também de fácil limpeza e também capaz de realçar a sujeira. Não pode ser um piso preto ou um piso amarronzado que não dê para realçar a sujeira. Tem que ser um piso claro. As paredes elas devem ser de material liso, resistente, também lavável e antiacústico, ou seja, que não dê para se escutar o que há dentro dessa sala de operação do lado de fora. Não refletor de luz, tendo uma cor combatente à fadiga visual, por isso que geralmente elas são de cores brancas ou mais claras, creme, tipo de cor, cores clarinhas. Cerâmicas com índice de absorção inferior a 4%, tinta sem cheiro, resistente à limpeza, sempre tendo uma textura lisa para dificultar a aderência de sujeiras. O forro ele deve ser de material resistente e também lavável, sem ranhuras e não poroso, que é para impedir a retenção de bactérias. Então aqui a situação indesejável, que é com essa quina ao encontro da parede e o rodapé também feito posterior, que possui uma má aderência. E aqui a situação desejável. O rodapé ele é homogêneo com o piso,
A junta não tem essa dilatação, né? É bem pequenininho. O azulejo livre é nivelado com a parede e com o rodapé. Os rodapés, eles não podem conter quinas, eles têm que também ser totalmente retos com a parede. Vocês veem que esses aqui não tem, mas esse aqui já é retinho. E a iluminação, ela deve ser adequada ao campo operatório, deve prevenir também essa fadiga visual, e uma má iluminação, ela pode acarretar em graves prejuízos ao profissional, como também ao paciente. Porque com a má iluminação, o cirurgião ele não vai ter a visão que ele deveria ter do campo operatório, que isso pode ocasionar erros. Que aí esses erros tanto vai ser prejudicial ao paciente, principalmente, mas também prejudicial ao profissional. Então a iluminação, né, os focos cirúrgicos, hoje já tem também alguns focos bem mais modernos, trouxe para vocês os mais comuns. A lavagem das mãos para adentrar essa sala de operações, ela é uma escovação, uma lavagem simples, mas também tem a escovação cirúrgica, que para cada 2 salas recomenda-se que tenha um lavabo com 2 torneiras, e o espaço entre as 2 pessoas deve manter o distanciamento de 1 metro e 1,1 metro, acionando a dispensação do antisséptico. Aqui para vocês verem como é os lavabos, de preferência sempre com acionamento que não entre em contato tanto com a nossa pele, tá ok? A rede de gases, então na sala de operação deve conter oxigênio, ar comprimido, vácuo e o óxido nitroso. A mesa cirúrgica, a maioria dessas mesas, ela possui um sistema de acionamento elétrico, hidráulico ou eletrohidráulico, que aí ele permite justamente ajustar, nomeadamente, tanto a altura da mesa como a inclinação do campo. As mesas cirúrgicas elétricas, elas são equipadas com motor elétrico, sendo acionado através de um telecomando, e as hidráulicas com uma fonte de energia hidráulica. E geralmente elas são acionadas por meio de um pedal. Aqui o exemplo das mesas cirúrgicas, para vocês terem noção de como elas são fixadas ao piso. Não é aquelas como a maca que a gente coloca para onde quiser, elas são fixadas já para diminuir o risco de acidentes. E por hoje, pessoal, foi, né, a parte mais estrutural do centro cirúrgico. Nas demais aulas nós vamos ver a parte mais da equipe, nós vamos ver a parte em si das posições, dos instrumentos, tudo isso vai ser visto posteriormente, tá bom?